A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, amém? Quantos estão carentes por Jesus, levanta a mão, faz assim, aleluia, aleluia. Você pode tomar o seu assento, por favor, em nome de Jesus. Estamos felizes por estarmos aqui na casa do Senhor. Aprove o Senhor nós estarmos aqui nessa noite. Estamos lidando com uma situação de saúde de minha mãe. Peço que ore por ela, por favor, amém? Passamos ontem e hoje aqui na cidade de Juína. E, portanto, estamos aqui também para falar uma palavra do Senhor ao teu coração, amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus pela tua vida, pela tua casa. E nós cremos, como acabamos de ministrar aqui através dessa canção, que o Senhor breve virá para buscar a tua igreja. Cadê a igreja aqui que vai para o céu? Em nome de Jesus. Feliz por rever os amados irmãos, a amada igreja, pastor Lucas, toda a casa, a família, pastor Nivaldo também, feliz por vê-lo de volta em nome de Jesus, pastora Natália, Deus vos abençoe, amém? Por favor, tome sua Bíblia comigo rapidamente, sem demora, abra em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 3, amém? Vamos caminhar no Evangelho nesse tempo, Atos, capítulo de número 3, vamos fazer menção a partir do versículo de número 1. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 3. Vou ler na versão transformadora. Se você não tem Bíblia, como eu falo sempre ali na nossa igreja, dá um jeito de comprar uma Bíblia, pelo amor de Deus. Amém? Se você não tem Bíblia, mas tem smartphone, baixe ela no seu smartphone aí. Mas o importante é você ler a palavra de Deus, sobretudo guardar a palavra de Deus no seu coração e viver as Escrituras dia após dia. Amém? Quem achou Atos 3, diga achei. Vamos ler. Certo dia, por volta das 3 da tarde, Pedro e João foram ao templo orar. Um homem aleijado de nascença estava sendo carregado. Todos os dias ele era colocado ao lado da porta chamada Formosa para pedir esmolas a quem entrasse no templo. Quando ele viu que Pedro e João iam entrar, pediu-lhes dinheiro. Pedro e João se voltaram para ele. Olhe para nós, disse Pedro. O homem fixou o olhar neles, esperando receber alguma esmola. Pedro, no entanto, disse: não tenho prata, nem ouro, mas lhe dou o que tenho. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levante-se e ande. Então Pedro segurou o aleijado pela mão e o ajudou a levantar-se. No mesmo instante, os pés e os tornozelos do homem foram curados e fortalecidos. De um salto, ele se levantou e começou a andar, e em seguida, caminhando, saltando e louvando a Deus, entrou no templo com eles. Quando viram caminhar e ouviram louvar a Deus, todos perceberam que era o mesmo mendigo que tantas vezes tinha visto na porta Formosa e ficaram perplexos. Admirados, correram todos para o pórtico de Salomão, onde o homem permanecia com Pedro e João e não se afastava deles. Amém, igreja? Eu quero falar nessa noite brevemente sobre a ação de Deus depende da gente. A ação do Senhor depende única e exclusivamente do que você e eu, enquanto servos de Deus, entregamos diante do Senhor. Para que Deus se mova na vida de alguém, na minha, na sua, do seu vizinho que está aí do seu lado, nós precisamos fazer algo em favor dele. Quando eu falo que a ação de Deus depende da gente, não dá para nós não deixarmos de fora, ou deixarmos de fora, Hebreus capítulo 11, que vai nos ensinar sobre a fé. E você sabe que a fé é o firme fundamento, é a certeza, é a convicção mesmo que você não esteja enxergando, mas você sabe que vai acontecer. O mesmo escritor aos Hebreus, no versículo 6, ele vai dizer também que sem fé é impossível agradar a Deus. Por quê? Porque se você e eu cremos nele, precisamos entender que ele é galardoador daqueles que o amam e daqueles que o temem. Então, na verdade, para o cristão em Jesus de Nazaré, é impossível viver sem ter fé. Não importa aqui o tamanho da sua fé, o importante é que você precisa ter fé. Porque, como disse, sem fé é impossível agradar ao Senhor. Quando olhamos para as Escrituras, nós nos lembramos, por exemplo, de Marcos, capítulo 2, onde acontece algo extraordinário. Jesus está em Cafarnaum pregando o Evangelho. De repente, do telhado, porque a casa estava cheia, o telhado se abre, e alguns 4 amigos trazem
amarrado pela maca, um outro que estava aleijado. Jesus, olhando aquela situação, ele percebe algo no teu espírito e disse então, por causa da fé, por causa da ação que aqueles moços tomaram, ele falou para o paralítico: moço, os teus pecados estão perdoados. Por outro lado, existiam pessoas ali que começaram a questionar no teu espírito: quem é esse que pode até mesmo perdoar pecado? Jesus, entendendo e conhecendo os teus pensamentos, diz: o que é mais difícil, o que é mais fácil? Eu posso falar qualquer coisa e eu farei, porque eu faço no nome do meu Pai. Como vocês entendem isso? Jesus vai dizer, para que você saiba que o Filho do Homem tem poder também para perdoar pecados. Ele disse ao paralítico: toma tua maca e vai, porque você está curado. Imediatamente a Bíblia vai dizer então que ele toma a sua maca, daquela falta de capacidade que ele tinha, ele começa a andar e simplesmente sai andando no meio do culto. Um milagre extraordinário acontece porque Deus moveu através de uma ação daqueles 4 irmãos, daqueles 4 amigos que ali estavam. Quando olhamos, por exemplo, para o Evangelho de João, acontece uma parábola, na verdade uma palavra bíblica que o Senhor vai nos dizer, muito parecida com essa. Jesus está à beira do tanque, próximo àquele tanque haviam vários paralíticos ali que estavam, mas sobretudo havia um que há 38 anos fazia sempre a mesma coisa, sempre era colocado ali para quem sabe que se fosse aquele dia, o dia dele ser curado, ele seria. O fato é que Jesus chega para ele e pergunta: você quer ser curado? No primeiro momento ele não entende, diz: Senhor, até que eu quero, mas quando eu vou chegar perto do tanque, alguém entra primeiro que eu, alguém é jogado no tanque primeiro que eu, e eu estou aqui já fazem 38 anos. Jesus não queria saber se ele estava ali há 38 anos. Jesus queria saber se de fato ele queria ser curado. Havia uma ação divina acontecendo ali. De repente o milagre acontece. Jesus fala: toma a tua maca e anda. Ele se levanta também e sai caminhando no meio daquelas pessoas. Eu me lembro que alguns anos atrás nós estávamos ali no bairro Palmiteira, fazíamos um culto. Terminando o culto, o Senhor falou ao nosso coração: ore às pessoas que têm dificuldade com o vício do cigarro, tabagismo. Nós então já havíamos terminado aquele momento de adoração. Eu chamei algumas pessoas que tivessem aquele problema, e poucas pessoas foram à frente, se eu não me engano 1 ou 2 pessoas foram à frente. E eu orei por elas dizendo: Senhor, tira todo o desejo do tabagismo, pelo vício do cigarro. Uma das pessoas que eu orei foi embora, terminamos ali. Algumas semanas depois nós ficamos sabendo que a rotina de uma daquelas fumantes era muito comum. Quando ela chegava em casa à noite, depois do jantar, ela fumava um cigarro. Antes de deitar, ela fumava um outro cigarro. Naquele dia, naquela noite, de forma exclusiva, depois que ela chegou em casa, ela jantou, mas não fumou um cigarro. Antes de dormir, ela não fumou o cigarro. Resumindo a história, isso já fazem mais de 10 anos e nunca mais ela fumou, para a glória de Jesus. O que eu quero que você entenda é que Deus se move através daquilo que você e eu entendemos sobre fé. É um culto de quarta-feira que você corriqueiramente está sendo motivado através do Evangelho. Mas o Evangelho que está sendo pregado, ele não é funcional na tua vida se primeiro você não entender o que significa a tua fé para com Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Não sei como é que você iniciou o ano de 2023, mas já estamos terminando março, abril está chegando aí. E a questão de tudo é que nós cristãos precisamos entender de uma forma definitiva que nós não vivemos por aquilo que nós enxergamos, e sim pela fé. Se você acredita de fato que 2023 será incrível para a tua vida, motive a tua fé para isso que você acredita. Se você acredita que esse ano será um ano de novas coisas no que diz respeito ao espiritual acontecerem sobre a tua vida, busque por isso. Mas não pense você que isso pode acontecer num abrir e piscar de olhos, porque nem sempre é assim. Não é assim que Deus trabalha sobre a vida do ser humano, de fato é. Deus, como falamos aqui de alguns textos, Ele pode fazer de maneira ímpar, assim da forma que nós acreditamos, no acontecer agora, Deus pode fazer. Mas o Senhor também pode demorar um tempo. O Senhor também pode tardar em fazer algo na nossa vida. E até mesmo, Deus pode não fazer algo sobre a minha e sobre a tua vida. Mesmo assim, nós precisamos continuar crendo que Ele é Senhor, justo e fiel sobre tudo e todas as coisas. Quando olhamos para esse texto que você e eu conhecemos, você sabe que Atos é uma história incrível de fé,
uma história inacreditável, onde homens simples e comuns, porém cheios da presença do Espírito Santo, têm uma direção de nosso Senhor Jesus: pregue o Evangelho por toda a terra, por todos os lugares que vocês estiverem, testemunhem do meu nome. Atos capítulo 2, a promessa de Atos 1 e 8 se cumpre na presença daqueles amados irmãos que estavam na igreja, esperando aquela promessa. A partir de ali, desencadeia-se então na igreja primitiva algo extraordinário. Primeiro, houve uma perseguição muito forte da igreja naquele tempo. Só que sabe o que eu entendo, e é tão interessante para a gente pensar, que quanto mais a igreja daquela época estava sendo perseguida, mais a igreja crescia. Quanto mais a igreja daquela época estava sendo aprisionada, mais a igreja pregava o Evangelho de nosso Senhor Jesus. E a igreja foi crescendo em graça, foi crescendo em conhecimento, e o partir dos pães era algo comum, e as orações era algo tão comum, e o partilhar o que eles tinham era tão comum, que eles vendiam suas propriedades e deixavam dinheiro aos pés dos apóstolos, para que o reino crescesse abundantemente. É incrível vermos isso. E quando chegamos no capítulo de número 3, este texto nos mostra uma história também muito conhecida, de um paralítico que está ali à beira do templo, da porta chamada Formosa, para pedir esmolas. Ele não estava ali para adorar a Deus, ele estava ali para pedir um donativo, pedir uma esmola diária. E a Bíblia vai dizer, como lemos, que corriqueiramente aquilo era normal que acontecesse na vida dele. Ele era aleijado. Sendo aleijado, alguém tinha que levá-lo até aquele ambiente para que ali ele ficasse. E aí acontece então um confronto, ele pensa que vai receber uma esmola. Pedro olha para ele: eu não tenho ouro, não tenho prata, mas o que tenho isso eu te dou, em nome de Jesus levanta e anda. Ele se levanta e de um salto sai glorificando a Deus e entra no templo para adorar o nosso Senhor Jesus. Sobretudo, eu quero deixar 3 pontos de ensinamento que este texto nos ensina, que acrescentará fé sobre a tua vida. E a primeira coisa que nós encontramos aqui é que Deus se move em espírito, e você e eu precisamos aprender isso. Deus não se move pela minha e a sua carência física. Deus, ele se move em espírito, porque ele é espírito. Quando lemos, por exemplo, se você tem a sua Bíblia aberta, você vai perceber que a primeira parte do verso vai dizer que certo dia, volta das 3 da tarde, Pedro e João foram ao templo. Um homem aleijado de nascença estava sendo carregado, e todos os dias era colocado ao lado da porta chamada Formosa, para pedir esmolas a quem entrasse no templo. E quando ele viu que Pedro e João iam entrar, pediu-lhe um dinheiro. Era a mesma realidade diária que ele vivia na sua vida. E aqui tem um ensinamento extraordinário para mim, para você. Porque você se move pela fé, amém, irmãos? Não, você não está aqui, vou perguntar de novo. Você se move pela fé, amém, meu irmão? Você se move pela fé, você não se move por aquilo que você enxerga. O que eu quero dizer é que este moço, humanamente dizendo, ele se moveu pelo físico. Alguém o leva e o coloca perto da porta para pedir esmolas. Tem muita gente que ainda, mesmo sendo cristão, ainda se move pela sua própria carne, pela sua própria vontade, pelo seu próprio querer. Motivo talvez este, que até hoje a bênção de Deus não tenha superabundado sobre a tua vida, porque a sua estrutura de se mover em Deus talvez esteja equivocada, não no lugar que deveria estar. Lembre-se de uma forma definitiva que nós cristãos precisamos nos mover pela... Não, você não está aqui. Movemos pelo quê, irmãos? Pela fé. Não é por aquilo que você e eu enxergamos, porque na maioria das vezes o que a gente enxerga não está bom. Na maioria das vezes aquilo que a gente vê com os nossos olhos físicos e carnais não está do jeito que gostaríamos que estivesse. É por isso que Jesus nos ensina de formas extraordinárias. Quando lemos os 4 evangelhos, a gente vai ver o Senhor Jesus falando de uma forma tão simples como, por exemplo, Mateus capítulo 6, que nos ensina a orar. E ele diz: quando você for orar, não seja como o fariseu. Não ore de forma como se você tivesse recebido, porque as pessoas estão olhando você. Pelo contrário, entra no teu quarto, fecha a porta do quarto, ore ao teu pai que te vê em secreto, e em segredo o teu pai vai te responder. Aleluia! Não é por aquilo que a gente está enxergando, mas é por aquilo que a nossa motivação enxerga. É a fé, irmãos.
Não é por aquilo que talvez hoje você esteja sentado aqui, não estou enxergando dessa forma, mas é pela sua motivação em Deus. Deus é Espírito. João capítulo 4 ele vai dizer sobre isso. E ele importa que aqueles que o adorem em Espírito e em verdade. Tem alguém verdadeiro aqui em nome de Jesus? Aleluia! Espírito em verdade. Se não for assim, a gente não consegue. Se não for pela fé, nós não conseguimos sair do lugar. E talvez vamos ficar como esse moço. Todo dia era a mesma situação. Culto após culto era a mesma atitude. Não tinha mudança. Nada aparente de forma transformadora acontecia na vida daquele moço. Vinha no culto, era a mesma coisa, levavam ele embora. Vinha em outra reunião, era a mesma coisa, ele ia para casa. Vinha em mais outra reunião, a mesma coisa, ele voltava para casa. Até que algo acontece na vida dele. Até que algo extraordinário que talvez você não imagine que ainda vai acontecer na tua vida, acontecerá da parte do Senhor, em nome de Jesus. O grande problema é que às vezes nós ficamos colocando as nossas expectativas naquilo que a gente pode fazer pela própria força, e não é assim que funciona. Eu me lembro que há alguns dias atrás, mais ou menos um ano, ali na nossa igreja, veio um casal, começou a partilhar, começou a conviver no culto, conhecer da igreja. E o casal começou a vir pedir uma visita. Fomos visitar minha esposa e eu. Quando chegamos ali, a moça estava visivelmente em um estado de depressão e uma ansiedade terrível, tremia. E aí ela começou a contar o histórico da sua casa, da sua família. E ela disse: pastor, meu pai depressivo, minha mãe depressiva, meu filho está vivendo também na dependência da depressão. Eu estou tentando sair através da igreja, através do evangelho que eu estou recebendo na minha vida. Algo novo está acontecendo. Resumindo a história, hoje, essa moça alguns dias atrás disse: pastor, marca o meu casamento com meu esposo, porque eu quero me casar. E em maio vamos descê-los às águas batismais para a glória de Jesus. O que foi que mudou na vida daquele casal? Foi porque eles entraram em uma igreja bonitinha, que tinha um pastor careca pregando? Não foi isso. O que foi que mudou na vida daquele casal? Foi porque ele encontrou pessoas perfeitas na igreja? Também não foi isso, porque não existem pessoas perfeitas na igreja. Existe gente igual eu e você, simples, mas que somos tocados pela pessoa do Espírito Santo e queremos ter a nossa mente renovada por causa da graça dele na nossa vida, e vencemos diariamente por fé, não por aquilo que enxergamos. Vão descer as águas batismais. Detalhe: a mulher que há um ano atrás estava de uma forma, está de outra forma. Por quê? Porque Jesus tornou-se conhecido dela. E quando Jesus se torna conhecido de um homem, de uma mulher, tudo começa a fazer sentido. Você sabe o quão pecador você é, e o quão pecado você ainda tem, e o quão é necessário você se humilhar diariamente diante do Senhor, para que de fato os teus pecados sejam perdoados. O moço era apenas mais um. Era apenas mais um irmão paralítico com suas dificuldades de se locomover, que era colocado à beira da porta formosa todos os dias. Mas ele não entendia que Deus se movia em espírito. E quando nós não compreendemos como é que Deus se move, está difícil recebermos aquilo que Deus tem para a gente, porque Deus é espírito. Querido, sinto muito te falar, mas se você não ousar a buscar o Senhor através da sua fé, você não conseguirá se conectar com a presença do Senhor. Isso não tem a ver se o culto é quarta, se o culto é domingo, se o culto é libertação, tem a ver com você entender a palavra do Senhor no teu coração, no teu espírito, para que de fato, em verdade, aquilo que você espera da parte dele se torne concreto sobre a tua vida. Deus se move em espírito. Ele espera uma atitude minha e tua. Parafraseando esse texto, lembra quando 1 Pedro ele vai nos ensinar algo extraordinário sobre fé? Quando lemos o capítulo 5 de 1 Pedro, ele vai trazer aquele texto extraordinário que vai dizer, primeiramente a partir do versículo 8: vigiai e orai, porque Satanás, o vosso adversário, está rodeando como leão perto de você, buscando uma oportunidade para que possa tragá-lo. Mas se você ler o versículo seguinte, que é o 9, você vai perceber que Pedro vai dizer: resista-lhe firme na fé. Ele não fala para você resistir o diabo com a tua própria força, ele fala para você resistir na fé. Perto desse texto tem um outro texto de Tiago, irmão de Jesus. Tiago vai dizer no capítulo de número 4, a partir do versículo 7: sujeitai-vos, pois, ao Senhor, resista ao diabo e ele fugirá de vós.
Como é que Satanás vai fugir de você, crente? Se você se sujeitar a Deus. Para que isso aconteça, você precisa usar a tua fé. É impossível você resistir a alguém ou algo que é espiritual se você for na carne. Impossível. Estes enfrentamentos só acontecem através da fé. Motivo deste talvez porque Paulo escreve aos Efésios no capítulo 6 que você conhece. Ele vai dizer a partir do verso 12 que a nossa luta não é contra a carne, não é contra sangue, mas contra principados e potestades, tronos das regiões celestiais. De novo é fé. Precisamos exercer a nossa fé, porque Deus se move em espírito. Deus é espírito. Agora veja, enquanto esse moço não entende isso, não compreende isso, ele não sabe o que está acontecendo. Para ele é mais um dia. E talvez para você hoje é mais um culto comum. É mais uma quarta-feira, meio da semana. Amanhã é quinta, chegamos ao final de semana. É mais um momento. E talvez você se assustou por me ver aqui hoje. Mas não é sobre isso que a palavra está nos dizendo. Enquanto nós não detectamos que o Senhor é Espírito, amém, igreja? E que Ele se move na nossa vida de forma espiritual. Se você não aprender isso mais cedo na tua caminhada cristã, você correrá o risco de perecer como muitos têm perecido. Cutuca alguém que está do seu lado, fala para ele assim: não é mais um dia. Fala para ele: não é mais um dia comum. Motive a sua fé, amém, irmãos? Há uma necessidade de nós movermos pela nossa fé. Mas aí o texto prossegue, veja, na narrativa bíblica. E você vai perceber que o versículo 4: Pedro e João se voltaram para ele. Olhe para nós, disse Pedro. O homem fixou o olhar neles, esperando receber alguma esmola. Olha que fato interessante. Porque a continuidade da história está aqui no texto, de forma clara para a gente. Primeiro momento, ele é levado para ser mais um dia comum na vida dele. Segundo momento, ele está à beira da porta chamada Formosa, perto do lugar de oração e de adoração. Terceiro momento, algo inusitado acontece, aparecem os homens de Deus, aleluia. E a partir deste momento, ele ainda continua na mesma. Está ali, aí o texto vai dizer: o homem olhou para eles esperando receber alguma esmola. Sabe o que eu aprendo aqui, o segundo ponto dessa mensagem? Existem prisões que nos acostumam. Pega isso, por favor, em nome de Jesus, queridos. Diga assim: existem prisões. Não, só você que vai jantar daqui a pouco, por favor, fala assim: existem prisões. Coloca a mão no teu coração e fala assim: que me aprisiona. Porque assim é a vida. Eu estava vendo um estudo estes dias atrás. E no mundo todo, de duas, uma tem ou vai contrair ao longo da vida um problema relacionado a psicossomático. Depressão, ansiedade, síndrome do pânico ou qualquer coisa assim. Então possivelmente essa pessoa que está sentada do teu lado aí já contraiu ou contrairá ao longo da sua vida. Se nós colocarmos tudo em um ambiente só, pelo menos 3,5 bilhões de habitantes do planeta Terra estão hoje depressivos, ansiosos, síndrome de pânico e tantas outras coisas mais. E se não for você, talvez seja essa pessoa que está do seu lado aí. Dado científico. Sabe o que eu aprendo, irmãos? Nós precisamos unicamente viver em Jesus Cristo de Nazaré, porque Ele é a única saída para o ser humano na terra. Não existe uma igreja melhor que a outra. Não existe um pastor mais chapado que o outro, mais cheio de Bíblia que o outro. Existe um Senhor que é dono de tudo e todos. Existe um Jesus que deu a vida por mim e por você, para que através da vida dele na cruz do Calvário, nós pudéssemos ser remidos de nossos pecados, e nossos pecados perdoados, e a partir disso, uma vida contínua de entrega e de comunhão diária diante da presença dele. Quando nós compreendemos isso, a nossa vida fica menos enfadonha, menos pesada, e você percebe isso de forma comum, diariamente na sua vida. Esses dias atrás eu estava falando na nossa igreja sobre a importância de lermos por pelo menos 4 vezes na semana a Bíblia. Se você fizer isso pelo menos 4 vezes por semana, ler a tua Bíblia, você vai se mover em evangelismo 400% a mais do que você se move hoje. Só ler a Bíblia pelo menos 4 vezes por dia.
Se você fizer isso pelo menos 4 vezes por dia, a sua capacidade de perdoar e de amar alguém aumenta em praticamente 150% a mais do que você perdoa e do que você ama hoje. Somente por causa de que você lê a Bíblia. Mas quando olhamos para o texto, a gente vai perceber que a história do homem ainda era a mesma. Ele olha para Pedro e ele quer apenas receber um dinheiro, porque era a mesma história. O que isso nos ensina? Existem prisões que nós nos acostumamos a ficar exatamente nestes ambientes de aprisionamento. Em 1998, aconteceu um fato que talvez os mais antigos aqui vão se lembrar disso. Na cidade de Viena, na Áustria, uma jovem saía de casa e ia para o colégio. Natasha era o nome dela, um sobrenome estranho que eu não vou me atrever a falar aqui. Ela saía de casa e ia para a escola, 10 anos de vida, 10 anos de idade. De repente, no meio do caminho, ela é surpreendida. Um homem vem e a captura. E ela então é colocada em um ambiente de 5 metros quadrados, em um porão, ali onde aquele moço a deixou, aquele sequestrador a colocou. Passaram-se 1 ano, 2, 5, 8 anos depois, em 23 de agosto de 2006, ela conseguiu fugir daquele cativeiro. Ela ficou dos 10 aos 18 anos de idade presa. Isso é fato verídico. Essa mulher está viva ainda hoje, tem um livro que fala sobre isso. Eu estava lendo esses dias atrás sobre isso. E detalhe interessante, em um determinado trecho do livro, ela vai dizer que muitas vezes ela teve a oportunidade de fugir, depois que ela passou os primeiros 3 a 4 anos como prisioneira, cativa daquele moço. Sem falar nos traumas psicológicos, torturas físicas e sexuais que aquela jovem viveu, uma criança ainda. Mas ela fala no livro com propriedade, oportunidade de fugir do cativeiro. Teve um momento que ela retrata que eles vão a um supermercado. Ele leva ela naquele ambiente do supermercado, depois de 4 a 5 anos já aprisionada. E ela então tem uma oportunidade de fugir. Mas na mente dela, ela pensava, se eu fugir, aquilo que ele falou que vai fazer comigo, vai acontecer. Ele vai me matar, ele vai machucar a minha família. Então a melhor coisa é eu ficar aqui, continuando no meu cativeiro. E ela conta relatos extraordinários de uma vida terrível que ela passou ao longo de um dos maiores sequestros da história. Foi um cativeiro de 8 anos. Ela sai, ela consegue fugir. Quando ela foge, aquele raptor, ele se suicida, ele se joga em frente a um trem, se suicida. Essa história, se você dá um Google aí, você vai ver essa história. Tem um livro que fala sobre isso. Sabe o que é interessante? O que essa história me ensina? É que às vezes nós nos acomodamos com os nossos próprios cativeiros. Você se sente aprisionado até, é doloroso até, só que você se acostumou naquela prisão, se acostumou naquele cativeiro. Você quer ver um exemplo claro? Tem gente que vem à igreja, como você está aqui, ouve uma palavra, como você está aqui, recebe a palavra no teu coração, como você está aqui recebendo, mas termina o culto, amanhã quinta-feira, ele voltou para a mesma vida medíocre que ele vivia anteriormente. Por quê? Porque ele está acostumado a viver debaixo daquele cativeiro. Aquele moço olhou para Pedro, e o que ele esperou? Receber o quê? Um dinheiro. Anos acostumado a viver do mesmo jeito. Tem muita gente que não muda dentro da igreja, e não tem nada a ver com a igreja, tem a ver consigo, tem a ver com as tuas próprias prisões, tem a ver com as tuas próprias dificuldades, às vezes psicológicas, de compreender o que o Evangelho é despertador e de fato transformador para todo aquele que nele crê. O grande problema é que tem gente que gosta de ainda continuar em cativeiro. Repito, é doloroso, mas continua do mesmo jeito. É difícil, mas continua do mesmo jeito, porque se acostumou. Tá bom, para que mudar? Eu posso fazer as mesmas coisas, eu vou na igreja e está tudo resolvido. Não é assim que o Evangelho nos ensina. Para que ser transformado no contexto do meu lar? Para que mudar o meu casamento, a minha história? Para que melhorar? Está bom do jeito que está. Não é assim que o Senhor Jesus nos ensina. Para que fazer alguma coisa na igreja? Para que compartilhar? Para quê? Sempre para quê? Por quê? Porque está acostumado a viver num ambiente de cativeiro. Ainda está aprisionado na sua alma. E aí de fato precisa de uma libertação. Mas sabe o que é mais lindo?
Quando a gente olha para João, escrevendo aquele texto no capítulo 8, ele vai dizer que se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, aleluia! A grande dificuldade que muita gente tem ainda de ter um encontro verdadeiro com Jesus, porque o encontro verdadeiro com Jesus implica em renúncia, implica em mudança, e isso está no singular, e depois acontece no plural, mas você precisa entender que há necessidade de você renunciar a algo para você chegar a Deus. Tiago, no capítulo 4, versículo 17, a parte final, ele vai dizer: aquele que sabe o que tem que fazer e não faz, este está cometendo pecado. O problema da igreja do tempo presente é que às vezes nós nos acostumamos com o ambiente do culto, nos acostumamos com o ambiente litúrgico, mas na verdade nós precisamos nos acostumar a ter relacionamento com a pessoa do Espírito Santo. A gente cantou uma canção extraordinária dizendo: a igreja vai ser arrebatada. É isso que a gente espera, mas a pergunta que eu quero fazer para você é: você é essa igreja que vai ser arrebatada? Você é a igreja do arrebatamento, querido, em nome de Jesus. Porque se você continuar vivendo debaixo de um cativeiro que você mesmo se coloca ali, o arrebatamento não acontecerá para você. Deus, Ele buscará através do Santo Espírito uma igreja que está preparada, limpa, sem rugas, sem mácula. Pastor, mas não dá para ser perfeito. Isso não é motivo para você não renunciar mais a quem você é. Marcos vai nos ensinar de forma clara, Jesus falando: aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a tua cruz todos os dias e depois siga-me. Você está aqui comigo ainda, igreja? Amém? Está aqui ainda em nome de Jesus? Vai embora não, estou acabando já. Mas Jesus nos ensina isso, queridos. Pedro está nos ensinando isso de uma forma tão simples, mas a gente às vezes nós queremos esperar a resolver algo, esperar isso para depois tomarmos uma atitude. Eu vejo muita gente aqui, não, mas lá na minha igreja: pastor, depois eu vou, depois eu batizo, depois eu faço, depois eu oro, depois eu vejo isso, depois eu... Irmãos, o tempo está passando, pelo amor de Jesus Cristo de Nazaré. Jesus está voltando, amém, irmãos? Jesus está voltando e Ele está esperando que nós estejamos preparados para que Ele possa nos buscar de verdade. Não viva num cativeiro porque você se acostumou nesse ambiente, irmãos. Hoje é dia de você sair desse ambiente em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Por favor, entenda isso no teu espírito. Não quero esperar apenas algo comum, algo normal. Irmãos, nós servimos a um Deus que é fiel, aleluia. Ele é fiel, irmãos. Ele não é um Deus comum, igual muitos falam por aí, não, irmãos. Ele é Deus, Ele é Senhor sobre tudo e todas as coisas. Quando a gente vai ler as citações, por exemplo, de Isaías, nem o próprio Isaías consegue descrever a grandiosidade de quem Ele é, irmãos. Quando você lê, por exemplo, Isaías 43, ele vai dizer que você e eu fomos formados e criados para a glória dEle, aleluia, para a glória dEle. Lembra do que Jeremias, um outro profeta, ele vai dizer lá no capítulo 29, na carta àqueles amados irmãos que fora necessária. Ele vai dizer algo tão extraordinário para a gente pensar. Jeremias, ele começa a trazer a noção de fato à igreja, o que é ser uma igreja. Ele começa a dizer para aquele povo: olha, você está aqui, eu sei que está difícil, mas continue plantando, continue construindo casas, continue trabalhando, continue orando, continue dando os teus filhos em casamento para que você cresça. Sobre todas as coisas, continue fazendo isso. O que Jeremias está falando ao povo? Gente, a igreja precisa continuar sendo igreja, precisa continuar recebendo aquilo que vem da fonte, que é o Senhor, para a nossa vida, aleluia. Mas tem gente que está apenas acostumado, e a gente se acostuma, por exemplo, com coisas boas da vida. É fácil nós nos acostumarmos com coisas boas, porque coisas boas deixam a gente mal acostumado, esse é o fato, queridos. Esses dias a gente estava ali, minha esposa, meu filho, junto com o nosso filho primogênito, e com o netinho, né, fazendo ali o primeiro ano, e a gente está lá, e ali pertinho, e aí o Nicolas dá uma risadinha para a gente fica todo bobo, a gente se acostuma, e a gente fala: vamos ficar aqui, porque a gente não quer mais sair daqui, a gente quer ficar mais perto do neto, mas a gente tem algo do Senhor em outra realidade. O que eu quero dizer é que às vezes nós nos acostumamos porque a gente acha bom, mas nem sempre o que é bom é oportuno, nem sempre o que é bom é o que Deus precisa que aconteça na tua vida, nem sempre o que você acredita que é bom para você é de fato o que é bom que Deus está esperando que você faça, irmãos.
Não se acostume em prisões que não vão te levar a lugar algum. Terminando essa palavra, o texto prossegue. O aleijado está esperando ainda, o moço está esperando um donativo, esperando alguma coisa acontecer, e de fato acontece. Porque o versículo 6, a sequência textual vai dizer: Pedro, no entanto, disse: não tenho prata e nem ouro, mas lhe dou o que tenho. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levante-se e ande. Então Pedro segurou o aleijado pela mão e o ajudou a levantar-se. E no mesmo instante os pés e tornozelos do homem foram curados e fortalecidos. Olha que palavra simples, ao mesmo tempo carregada de poder que Pedro está liberando sobre a vida desse moço. Simples, mas com uma consistência de vida. E não é só uma vida comum, é uma vida capaz de transformar, regenerar, trazer à vida o que estava morto. Porque é isso que o texto está dizendo. O moço estava aleijado. Nunca teve um movimento a não ser aquele que ele era carregado para ser colocado à beira do templo. Mas de repente, quando ele ouve a palavra: eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas em nome de Jesus, levanta e anda, o teu corpo físico teve que se virar. As tuas dificuldades de se locomover teve que se virar e teve que se achar em Jesus naquele exato momento. Sabe o que eu aprendo aqui? Algo extraordinário. Quando Deus se manifesta, nada pode parar a sua manifestação. Eu vou repetir para você pegar isso na sua vida. Quando o Senhor se manifesta em algo, nada pode parar a sua manifestação. Olha que interessante. O moço aleijado, irmãos, não sei quantos anos ele tinha, isso não importa. O importante é que o texto diz, ele estava aleijado. Estava até Pedro falar: em nome de Jesus, levante-se. A partir daquele momento, a Bíblia diz que a única coisa que acontece é que ele pega na mão de Pedro, ele começa a se levantar. Logo ele percebe que ele está são, que ele está curado. E quando ele percebe isso, ele salta na presença dos amados irmãos. E ele, além disso, ele sai louvando a Deus, glorificando o nome do Senhor. E ele vai ao templo para adorar ao Senhor também. Isso é extraordinário, porque a morte, que não era uma morte total, mas era uma morte física, teve que dar lugar para a vida. O cativeiro daquele homem até aquele exato momento, quando Jesus se manifestou, a vida entrou sobre o corpo físico daquele homem e ele fora transformado. Mas não foi assim, amanhã, quem sabe depois, mês que vem. Não, foi imediatamente. A glória do Senhor, Espírito de Deus, se manifestou através de Pedro e tocou na vida daquele moço, e ele se levanta e ele anda pela primeira vez na vida. Aleluia. Pela primeira vez na vida, em anos, ele tem a oportunidade de olhar para si e falar: uau, eu tive a vida ressignificada porque Jesus entrou na minha vida. Sabe o que é mais lindo ainda, irmãos? Às vezes nós ficamos esperando um milagre e o milagre não acontece. E o maior milagre que você e eu, enquanto cristãos, já temos na nossa vida, é Jesus habitar na tua vida. Porque tem muita gente que às vezes está querendo ser curado de algo, isso ou aquilo outro, e não é que Deus não cure, pelo contrário, Ele cura, amém? Mas o maior milagre é Jesus fazer parte da tua vida. O maior milagre é o Senhor entender que o seu coração está aberto para Ele, entrar no seu coração, e a vida comum se transforma em uma vida incomum. E a vida que outrora era uma vida igual a de tantos outros, se transforma em uma vida extraordinária. E você sai de um ambiente e é levado a um outro ambiente por causa da fé. Porque você entende que Deus é Espírito e Ele se move em Espírito e em verdade sobre aqueles que entendem isso. E você entende que cativeiros são quebrados da sua alma, e você não vai mais viver cativo daquilo que você viveu talvez anos da tua vida. E a partir deste momento que de fato você deixa o Cristo entrar na tua vida, tudo começa a fazer sentido. E aí quando você pula, você não pula porque o louvor está falando, por isso eu pulo. Você pula porque Jesus está na tua vida. Você levanta as mãos, irmão, não é porque a gente está no momento de adoração, não. Você levanta as mãos porque você entende que quando você levanta, você está dizendo: eu me rendo completamente ao Senhor, Pai. E você faz isso. Você recebe uma palavra no culto, e a palavra está tão viva na tua vida, que quando você sai,
você não quer fazer outra coisa a não ser compartilhar. Uau, eu estou sentindo algo extraordinário, eu quero falar o que aconteceu em mim, eu quero que aconteça em você também. E amanhã continua a mesma coisa, e sexta-feira, e sábado, e domingo, e segunda, e terça, e mês que vem, e outro mês, e outro ano. Por quê? Porque Jesus faz parte de um relacionamento diário com a tua vida. E quando você vem para o ambiente culto, você não vem para receber, você vem para entregar algo verdadeiro ao Senhor Jesus, de forma racional, de forma espiritual, entregar algo para Ele. Se Ele te der, você sai daqui glorificando a Jesus. Se Ele não te der, para você, o único sentido é que você continue glorificando a Jesus. Esse moço nos ensina algo extraordinário. Aí o texto conclui, e eu já encerro para nós orarmos. O versículo 8 vai dizer que de um salto ele se levantou, começou a andar, em seguida caminhando, saltando e louvando a Deus. Olha a alegria, entrou no templo com eles, e quando viram caminhar e ouviram louvar a Deus, todos perceberam que era o mesmo mendigo que tantas vezes tinham visto na Porta Formosa, e ficaram perplexos. Perplexos estes moços ficaram nesse exato momento. A palavra perplexos aqui, no original, quer dizer que eles olharam o ambiente, olharam a cena, e eles perceberam que não tinha nada a ver com recursos humanos. Sabe quando a gente se encontra em uma situação que você olha, e agora não dá, agora lascou mesmo, com perdão da palavra, pra você entender. Agora não tem condições, agora já foi, agora não tem jeito mais. Aí você não está mais provido com recursos humanos, você não tem mais condição motora, humana, nenhuma de fazer o que você gostaria de fazer naquele momento, e você está desprovido totalmente de todos os recursos humanos. E aí você entra em um lugar que eu chamo de lugar de dependência total de Deus. Aí você já não conta mais com você já não conta mais com recursos humanos, você conta apenas com Ele. Foi isso que estava acontecendo no texto aqui. Quando o povo viu que aquele aleijado era o mesmo que outrora estava à beira do templo, da porta, pedindo esmola, eles ficaram perplexos. Isso não pode ser do homem, isso tem que ser de Deus. Apesar que na frente, Pedro vai ter que dar uma questionada, porque Pedro entende, que eles vão querer levar eles a um outro nível. Falou, não tem nada a ver com a gente. Não tem nada a ver com a gente. Não tem nada a ver com o recurso humano. Não tem nada a ver com a igreja. Não tem nada a ver comigo. Tem a ver com aquele que vocês recusaram. E Pedro começa a contar a história, e você já sabe o que vai acontecer na sequência disso. Muitas pessoas se entregam aos pés de Jesus por causa do evangelho que continua sendo pregado. Sabe o que é que transforma a minha e a sua vida? Jesus. Sabe o que é que vai continuar transformando a minha e a tua vida? Jesus. Sabe o que é que vai transformar a tua história de vida? Jesus. Sabe o que é que vai mudar os teus complexos que talvez você carrega até hoje e coisas da sua tenra infância? Jesus. Sabe o que é que vai motivar a tua fé a ser uma fé verdadeira? Jesus. Sabe o que é que pode transformar o teu casamento que talvez está desfalecendo-se? Jesus. Sabe o que é que pode mudar a tua história espiritual, física, moral, psicológica? Jesus, irmãos. Sabe o que é que vai levantar a tua vida, que talvez a tua vida não esteja da forma que você gostaria que ela estivesse? Jesus Cristo de Nazaré. Jesus, apenas Jesus. Não existe uma outra fórmula. Não existe um outro ambiente a não ser Jesus Cristo de Nazaré. A Ele a honra, a Ele a glória, a Ele o louvor e a Ele toda a adoração. Quer se tornar alguém perplexos? Não fique provido de tudo que você acha que é importante para você. Esquece, irmãos. Pula de cabeça na presença do Espírito Santo de Deus. Resolva a tua vida hoje através de Jesus Cristo de Nazaré. Deixa o Espírito Santo fazer o que Ele sempre quis fazer na tua vida. Mas deixa mesmo, irmãos. Domingo eu falava, já vou encerrar, os irmãos que vão ministrar. Domingo eu falava na nossa igreja. Existem muitos de nós que pegamos e falamos assim: Senhor, eu entrego tudo a Ti agora. Eu estou entregando agora ao Senhor os meus recursos, estou entregando ao Senhor agora a minha vida, estou entregando a minha família, entregando isso, meu ministério, estou entregando tudo ao Senhor agora. E você entrega a Deus, você faz ali algo bonitinho, entrega na presença dEle. Mas sabe qual é o grande problema? É que, como eu falei anteriormente, nós estamos tão acostumados, e que a gente quer pegar.
e tomamos de volta um outro problema. Queridos, entenda algo, este paralítico, ele nos ensina algo extraordinário. A primeira coisa que ele faz é saltar e adorar ao nome do Senhor. Ele entendeu o que aconteceu na vida dele. Ele compreendeu quem foi o autor na vida dele daquele milagre, que não foi só físico, foi também interno e espiritual. Talvez alguns de vocês chegaram aqui nessa noite. Sei lá como é que está a tua vida, irmãos. Sei lá o que você vive, o que você tem enfrentado. Quais são suas dúvidas, seus medos, seus anseios. E talvez você é até crente. Está na igreja servindo a Jesus há tanto tempo. Serve ao Senhor. Mas existem coisas que ainda você se acostumou tanto com elas, que nessa noite Jesus quer te falar isso no nome dele precioso, querido. Larga tudo isso hoje. Saia desse ambiente de culto hoje, não mais como um cativo, mas como alguém que está entendendo o que Jesus quer fazer e ressignificar a tua história, para de fato a sua história seja transformada no nome e para a honra dele. Você pode se colocar de pé no seu lugar, por favor, em nome de Jesus?